Tudo certo. Eu estou curioso para saber do Perrone o que está acontecendo lá dentro do Corinthians. Eu tenho uma visão de quem trabalha perto do Fred Luz. Não consegui falar com o Fred Luz, mas o Corinthians é uma coisa, né, Perrone? Pelo amor de Deus, é incrível isso. Bom dia, Perrone. Bom dia, Marinho, PVC, todo mundo que está com a gente. O Corinthians continua sem conseguir colocar aquela plaquinha. Estamos a um dia sem problemas, sem confusões, sem barulho, né? O Corinthians todo dia tem, e pelo menos para a gente, né, PVC, Marinho? Para a gente tem trabalho, né? Tem informação, tem trabalho, vamos tocando. O Corinthians, o noticiário do Corinthians, meu amigo, todo dia tem uma situação nova, tem uma polêmica nova, tem uma coisa, às vezes, até inacreditável, né? Nova. Mas, enfim, vamos começar falando do Fred Luz, que pode sair sem ter chegado, né? Tem um conflito de interesses aí do novo CEO do Corinthians, que foi apresentado sem ter contrato assinado. É isso, PVC? Então, bom, o que eu entendo, o Perrone vai me corrigindo depois, tá? Não consegui falar com o Fred Luz hoje. O Fred Luz, teoricamente, foi para o Rio de Janeiro, combinado com o Augusto Melo que ia para o Rio de Janeiro, e volta para São Paulo no dia 15, mas trabalhando para o Corinthians. Sem um contrato assinado, no começo do processo, o Fred Luz tinha uma preocupação de fazer um período de transição, o que pode ser uma explicação para o contrato não ter sido assinado, porque precisa entender como vai ser o funcionamento de todo o processo e não ter risco de macular a trajetória dele. O Fred Luz trabalhou para Álvares e Marçal durante todo o processo de formatação da Liga Forte União, mas desse ponto eu sou testemunha desde agosto do ano passado, quando eu tentava alguma informação com o Fred Luz sobre o que estava acontecendo na Liga Forte União. Ele não tinha mais informação, porque estava afastado. A partir do momento em que houve a venda dos 20% por 50 anos dos fundos de investimento para os clubes da Liga Forte União, pelos clubes da Liga Forte União, a partir dali Álvares e Marçal saiu do processo. Então não tinha mais consultoria. Desde agosto, setembro do ano passado, não tem mais consultoria que a Álvares e Marçal fez para a Liga Forte União. O Corinthians tem uma outra consultoria, né? Da EY, da velha Ernst Young. Então pode haver ali uma discussão sobre o Corinthians contrata uma consultoria e traz para dentro do clube um sócio de uma outra consultoria. O que o Fred Luz disse na chegada ao Parque São Jorge foi que ele se afastava de todas as funções executivas na Álvares e Marçal, mas se mantinha como sócio, ou seja, ele continua recebendo os dividendos como sócio, mas não tem prolabore, porque ele deixa de trabalhar para Álvares e Marçal. Então, a partir daí, passa a ser funcionário do Corinthians na função de CEO. Mas, a partir daqui, também tem uma discussão sobre o conflito de interesses, se há ou se não há, no legislativo do Corinthians, que é o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo não tem funções executivas. Ou seja, o Romeu Tuma Júnior não tem uma capacidade institucional de dizer que não se pode contratar o Fred Luz como CEO. Mas a questão não é só do que cabe do ponto de vista institucional. Tem uma questão política e do que o Augusto Melo, como é que o Augusto Melo se relaciona com os poderes políticos do Parque São Jorge. Como a gente já disse aqui, Marinho, o Perrone me avalizou o que eu disse, o Romeu Tuma Júnior hoje é o Arthur Lira do Parque São Jorge. Eu queria ouvir o Perrone sobre também essa situação de compliance, né? Estatuto, regras, regulamentos, como é que fica essa situação do seu ponto de vista legal? Porque clubes são formados em cima de regras, né? Clubes de futebol possuem suas regras para admissão ou não de pessoas. Então, como é que fica o ambiente interno do Corinthians, do seu ponto de vista legal, nessa situação do Fred Luz, Perrone? Então, Marinho, essa questão aí está no centro de tudo, né? Essa coisa toda tomou a proporção que tomou, foi parar no ventilador e tal, por quê? Teve uma conversa do Fred Luz com o Romeu sobre, não assinou ainda, tal, como é que é o contrato? E o Romeu virou para ele e falou assim, olha, o clube não tem no estatuto a figura do CEO. Não tem. Então, é um problema para o clube
em termos estatutário, porque se tiver algum problema durante essa gestão e você eventualmente estiver envolvido com algum problema, o Corinthians ou qualquer outro senhor, ele deixou claro que não era uma coisa pessoal ali na conversa, o Corinthians ele precisa responsabilizar o CEO. E no contrato, não é um contrato com o Fred Luz, é um contrato com a empresa, com a Marçal. Então, para o Romeu Tuma, você tem um problema aí. Primeiro problema, o que ele disse lá, a gente precisa regulamentar, a gente precisa fazer um ajuste para ver como vai ser a função de CEO, já que ela não está no estatuto. A gente tem os diretores estatutários. Então, o que você vai poder fazer, o que você não vai, como é que vai fazer? A gente precisa ajustar isso. E segundo, não dá para ter o contrato assinado pela empresa, não por você, tem que ser você. E aí o Fred Luz explicou que precisava ser pela empresa, porque é assim que funciona lá e tal. E aí criou-se um impasse, a discussão ficou um pouco mais ríspida, e o caso, como eles falam ali no clube, subiu para o Augusto, e a informação que eu tenho aqui nesse momento, o caso está para o compliance verificar todas essas questões. A questão que o PVC falou de conflito de interesse em relação à Liga Forte, a questão do se assina o Fred Luz, se assina a empresa, e aí também vai ser necessário se realmente ele assinar o contrato, esse ajuste para ver como ele se encaixa no contexto ali, por não estar escrito no estatuto que o Corinthians tem um CEO. Mas, Marinho e PVC, também é muito forte essa questão política, porque não só no Corinthians, nos clubes brasileiros, é comum o cara, para ser eleito ali, ele dividir poder com os grupos políticos, dar um determinado departamento para um grupo, outro determinado departamento para outro grupo, e só que esses caras, quando chega o CEO vai poder ter interferência em todos os departamentos. E aí esses caras falaram, peraí, não foi isso que a gente combinou. Cadê o que era do meu grupo aqui? Então tem também o contexto político, apesar de ninguém no clube falar que é contra o CEO. Agora, a PVC... Diga, Marinho. Não, eu ia perguntar também em relação ao trabalho propriamente dito, né? Essa situação de dúvida, de problema político, de questão legal dentro do Estatuto do Clube, eu imagino que freie o início do trabalho ou não. O que tu achas? Não, eu acho que atrapalha, mas ele está trabalhando. O que pode acontecer é o seguinte: você começa o trabalho como CEO, ou com esse nome, ou com outro nome. O que é um CEO? É um Chief Executive Officer. Ou seja, ele é o chefe do escritório do escritório do executivo. No Palmeiras, por exemplo, o Cristiano Kohler, que é o CEO, não atende pelo nome de CEO. No organograma do clube, é diretor de planejamento financeiro. Tem um nome específico, eu estava até procurando aqui o nome exato do cargo. Até quando a gente discutiu a entrada do Corinthians como CEO e eu citei o Cristiano Kohler, o Danilo Lavieri mandou mensagem para mim dizendo, não, ele é CFO, ou seja, o chefe financeiro officer, chefe of financial officer. Mas não é, ele não é chefe, ele não é CFO, ele atende no Palmeiras como CEO, mas o nome no cargo, até por causa da questão estatutária, não é CEO, porque o CEO é de uma empresa, o Palmeiras não é uma empresa. Então ele tem um cargo de diretor de planejamento financeiro, que é uma coisa que se pode fazer. A discussão aqui está no fato de Álvares e Marçal ter prestado consultoria para a Liga Forte União e a Liga Forte União ter assinado o contrato com o Corinthians, e do outro lado, de o Corinthians ter uma consultoria contratada que é a EY, que também está fora do estatuto do clube, mas ele contratou o serviço da consultoria, nada de errado nisso, e ter um CEO que é sócio de uma outra empresa. Se isso aqui é pessoa física, como inicialmente eu entendi que seria, não me parece haver conflito de interesses, até porque a Álvares e Marçal não presta mais serviço para a Liga Forte União, e não presta há praticamente um ano. Agora, se você tem a contratação de uma consultoria que te indica um CEO, diretor de planejamento, como é que se chama o cargo, e você contratou uma outra consultoria, eu acho que aqui tem uma discussão das duas consultorias, que talvez quem pudesse
cobrar isso do Corinthians não fosse nem o Conselho Deliberativo, fosse a consultoria contratada. Por que você contrata duas consultorias? Mas o Fred Luiz, ele é sócio de um pedaço da Álvares e Marçal. Por exemplo, quando se acusa que o Fred Luiz é da Álvares e Marçal e a Álvares e Marçal contratou o Sérgio Moro, a Álvares e Marçal, um outro departamento da Álvares e Marçal nos Estados Unidos, contratou o Sérgio Moro como consultor. Não foi o Fred Luiz quem contratou. Tem uma outra coisa que não está se pegando nisso, porque não tem a ver necessariamente com a Liga Forte União. O Pedro Silveira era da XP. E a XP teve um processo muito mais íntimo com o contrato da Liga Forte União do que Álvares e Marçal. Porque, repito, Álvares e Marçal deixou de fazer consultoria para a Liga Forte União no meio do ano passado. E a XP veio até o final do processo a ponto de fazer o contrato e a garantia do empréstimo de 150 milhões de reais. Então, a relação do Pedro Silveira, que não está sendo contestada, ela é uma relação muito mais íntima com um dos agentes diretos na assinatura do contrato da Liga Forte União. Mas ninguém está discutindo o Pedro Silveira como diretor financeiro. Até porque ele tem a competência dele confirmada. Está se discutindo a presença da Álvares e Marçal e o fato de o Fred Luiz ser sócio de um pedaço da consultoria que é a Álvares e Marçal. Agora eu fico Marinho, pensando... posso só... Não, diga, Perrone, pode dizer, vai firme. Não só essa questão do Pedro Silveira, que o PVC falou, quem toca nesse assunto é a oposição. A oposição fala exatamente o que o PVC falou, dessa ligação. E aí a oposição fala o seguinte, além de tudo, quando foi apresentado no CORE o contrato com a Liga Forte, quem ajudou a apresentar foi o Pedro Silveira, que ainda não era diretor financeiro. Ele foi lá e ajudou a apresentar. Então, quem reclamou disso, quem falou desse assunto foi a oposição. Que eu acho, meu ponto de vista, talvez tenha mais coisa intrincada aqui que eu não esteja percebendo, mas acho que não. Eu não vejo o conflito de interesses do Fred Luiz como CEO do Corinthians. Eu vejo mais conflito de interesses do Pedro Silveira como diretor financeiro, em função da participação da XP no contrato. E aí eu estou falando como gente que apurou. Eu estou desde agosto, desde o início do processo, entendendo o que vai acontecer com a Libra, o que vai acontecer com a Liga Forte União, o Corinthians vai para um lado, o Corinthians vai para o outro lado, e tentando falar com fontes que são pessoas da XP, da Live Mode, da Álvares e Marçal, e desde agosto, julho do ano passado, toda vez que eu tentava falar com alguém da Álvares e Marçal, não tinha mais informação. Por quê? Porque tinha acabado a consultoria. Mas se aproximou do Corinthians? Não sei te dizer isso. Não posso te informar isso, porque eu não estou por dentro desse processo. Enquanto agentes de outro lado, sim, tinham informação, porque estavam conversando o tempo inteiro. Com o Rosala Santoro, por exemplo, que foi uma das pessoas, o ex-diretor financeiro ligado ao movimento Corinthians Grande, foi um dos que, no começo deste ano, avalizou, esteve mais próximo de avalizar para o Augusto Melo, que deu a palavra final, que o contrato para a Liga Forte União, na opinião do financeiro do Corinthians, era melhor do que o contrato com a Libra. Deixa eu te perguntar, Perrone, uma coisa que eu estou aqui ouvindo vocês e imaginando, dentro desse ambiente de, eu não diria desconfiança, mas dúvida, eu acho que o termo correto é dúvida. Será que de fato existe esse conflito de interesse com o Pedro Silveira? No caso do Fred Luiz também, a oposição do Corinthians, ela é presente, ela é forte, ela tem capacidade no ambiente interno de mudar a situação ou de pressionar a ponto de fazer com que algum deles não exerça a sua função, não assuma, apesar de já terem sido apresentados, mas não siga na função para a qual ele foi encarregado, denominado? Não, então, assim, a oposição hoje, essa não é uma questão que nesse momento seja de debate dentro do Conselho ali, numa assembleia, numa sessão do Conselho, né? Mas hoje lá no Conselho, quando tiver uma votação, hoje a oposição é a maioria, mas ela é uma oposição muito ativa.
né, fez carta aberta pedindo a renúncia do Augusto, ela é muito presente. Agora, nessa questão principalmente do Fred Luz, quem é muito ativo é o presidente do conselho, né, que ele vai lá e aponta e fala assim, olha, tem um problema aqui e o compliance precisa resolver. E ele tem, o Romeu Thoma Júnior, presidente do conselho, ele tem um grupo ele faz parte de um grupo político, ele diz que hoje está neutro, é uma figura neutra, mas ele tem um grupo político, que é a União dos Vitalícios, né, que tem a liderança do Fran Papaiordano, assim, se tiver um enrosco entre o presidente e o presidente do conselho, o Augusto, e o Romeu, o Augusto precisa pensar nesse grupo aí, né, que tem a União dos Vitalícios, é um grupo que está dando sustentação para ele também hoje, né, e muita gente deixou a gestão, então o Augusto tem esse problema. Se o Romeu ficar falando, olha, não pode, vocês estão fazendo errado, não sei o quê, vou levar para o conselho e tal, ele pode acabar criando um atrito também com um grupo maior de conselheiros. Então, acho que essa pressão hoje, quem exerce, é o Romeu, que diz que precisa fazer um ajuste. O que ele falou ali naquela reunião e tal, não foi o que ele falou, não, olha, você não pode ser contratado. O compliance precisa examinar, precisa ver se tem ou não, tem que ser uma decisão técnica ali do compliance, e a questão do CEO, de maneira geral, precisa ser ajustada e tal. Então, enfim, eu acho que o poder maior de fazer alguma coisa acontecer ali é, neste momento, do presidente do conselho. Ah, e só uma coisa, resguardado o que o PVC falou, né? Que ele não tem poder executivo, né, PVC? Porque por mais que ele quisesse dizer não pode contratar, quem pode dizer isso é o compliance e quem pode vetar é o executivo. A partir do momento que o clube elegeu o presidente do executivo, o presidente executa, o deliberativo delibera. É como se fosse o presidente da República e a Câmara dos Deputados. Né? A Câmara dos Deputados não tem poder de vetar uma decisão executiva do presidente da República. Se ele vai construir uma escola, a Câmara não vai vetar a construção de uma escola. Né? Estou falando no grosso modo, um exemplo grosseiro. Tá certo. Por falar em contratar, o Corinthians está envolvido em outra possibilidade de contratação, que eu não sei se o compliance, o conselho, todo mundo aceitaria numa boa, tá? Mas antes de falar mais detalhes sobre isso, eu quero chamar o vídeo do André Hernan sobre a possibilidade, atenção, do Corinthians fazer oferta por Mário Balotelli. Roda aí o Hernan. Que Mário? Fala Marinho, tudo bem? PVC, bom dia para vocês aí no De Primeira. Hoje eu estou trazendo aqui essas informações, principalmente pela notícia que eu e Bruno Andrade ontem trouxemos aqui no All Sport sobre essa questão do Balotelli no Corinthians. Para explicar, é uma situação que ainda está em andamento e, obviamente, precisa ainda de algumas conversas internas no Corinthians para ver se essa situação vai caminhar, principalmente a chegada do Ramon Dias, que já está no Rio de Janeiro, aí vai ser apresentado aos atletas, enfim, assinou o contrato ontem à noite, novo técnico do Corinthians. Então esse é um dos processos para ver se essa situação do Balotelli vai caminhar. O que aconteceu é que já tivemos mais de 2 reuniões, 3, 4 reuniões, e uma delas, né, ou 2 delas, melhor dizendo, com a participação do presidente Augusto Melo, reuniões com o staff, reuniões até mesmo com o próprio Balotelli. E ali foi apresentado, né, o que é o Corinthians, as intenções do Corinthians, o momento atual do Corinthians e, claro, valores sendo discutidos, luvas, salários, enfim. E o Corinthians entende que o salário, né, pedido pelo Balotelli para jogar no futebol brasileiro não é um salário considerado alto, né? É um salário até que de um jogador top aqui no Brasil, até um pouco menos, né? Então, assim, isso deu uma certa empolgada ali na direção do Corinthians, só que ainda falta muita coisa, questão também do jogador bater o martelo, né? Aceitar o desafio de jogar no Brasil. Já teve uma negociação do Balotelli em 2019 com o Flamengo, onde ele ficou bastante empolgado, mas acabou não acontecendo. Então é isso, assim, é uma situação que está bem no início, mas ela pode sim acontecer. O Balotelli está com 33 anos, né, um jogador já consagrado, um jogador que teve grandes momentos na carreira no futebol italiano, no futebol inglês, na própria seleção da Itália, e o Corinthians
como eu até disse ontem, né, no de primeira, busca um nome de impacto no mercado. Então, isso sempre foi assim, algo que o Augusto Melo, desde a sua chegada à presidência do Corinthians, tem isso em mente. Lembrando que já negociou com o Gabigol no começo da temporada, lá em janeiro, e agora a bola da vez passa a ser Mário Balotelli, jogador italiano. Valeu, um abraço! Um abraço, André Hernan. Então, PVC, Balotelli, por favor, o que você fala sobre isso, hein? É engraçado, ele fala Mário Balotelli, aí o Hernan abre o vídeo dizendo Marinho, e eu pergunto, que Mário? Lembrando que o meu Marinho fez... é Marinho mesmo, tá? O meu Marinho não é Mário, é Marinho mesmo. Meu nome é realmente Marinho, é no diminutivo mesmo. Vai, PVC, e aí? Não vale o esforço. O Balotelli fez 7 gols. Ele não foi artilheiro do Adana Demirspor, na Turquia. O time dele terminou no meio da tabela e foi o 6º melhor ataque com 54 gols. Dos 54 gols, ele marcou 7. O Adana Demirspor jogou 38 rodadas do Campeonato Turco. Ele jogou 16, sendo 10 como titular. 6 saindo do banco de reservas. Não é um jogador barato. Mas cabe no mercado brasileiro um salário de jogador de ponta do futebol brasileiro. Ele não é um jogador de ponta do futebol turco. Então, não faz sentido. Veja como nós estamos discutindo duas coisas completamente distintas. O Corinthians contrata um CEO e discute no compliance se esse CEO tem um conflito de interesses ou não. Mas a função do CEO é determinar prioridades e as caixinhas para onde vai o pouco dinheiro que existe, já que uma parte grande do dinheiro tem que ir para a caixinha do pagamento de dívida, certo? O dinheiro até existe, mas tem que ir uma parte grande para a caixinha da dívida. Aí nós estamos discutindo se o CEO pode ficar ou se não pode ficar, se o diretor financeiro pode planejar ou não pode planejar. Enquanto isso, se discute a contratação de um jogador caro, que não é jogador de ponta no mercado turco, porque ele vai ser um plano de marketing no Corinthians. Não conjumina, como dizia minha avó. E o melhor marketing é sempre a bola na rede, né? Se a bola na rede não rola, não tem marketing que resolva um jogador caro que não está dando resposta dentro de campo, né, Perrone? Exatamente. O melhor marketing para o Corinthians nesse momento é começar a ganhar e sair da situação que está. Eu, assim, assino embaixo o que o PVC falou. Não é o jogador que o Corinthians precisa, não é o perfil do jogador que o Corinthians precisa. É um cara que vai custar, que vai sair caro, não tem como, não é um cara que vai ganhar pouco, e é um cara que te traz mais dúvidas do que certezas. O momento, o Corinthians precisa de um cara que esteja ali no auge da carreira, não precisa ser um cara que já um cara de renome e tal. Um cara que pelo menos esteja no seu melhor momento podendo evoluir, mas que seja um cara que traga certezas. Né? Um cara que você sabe que você vai colocar ali no time, a chance dele sair dando resultado e tal é muito grande. A gente não sabe o Balotelli se vai fazer isso ou não. Eu acho que, assim, depende muito do que o Corinthians quer para a vida dele. Se o Corinthians trouxer o Balotelli, olha, é mais uma pecinha funcionando no projeto para ser rebaixado. É uma contratação para ir para o caminho, para ir rumo à Série B, porque não é isso que o clube precisa. E é totalmente diferente do perfil que o Rubão, quando era diretor de futebol, e o Augusto anunciaram, que era um time com jogadores comprometidos, com jogadores de intensidade. O Balotelli, ele não demonstra mais essa intensidade, o PVC pode me corrigir se eu estiver errado. A intensidade que eles falaram, um time brigador, que vai brigar o tempo inteiro pela vitória, todo mundo vai correr, não me parece ser um jogador com esse perfil. E eu não posso dizer para vocês que já existe uma grande rejeição ao nome do Balotelli, porque eu conversei com pouca gente no clube. Mas já conversei com um conselheiro que a primeira reação foi: isso aí é piada, isso aí não pode ser verdade. E a segunda foi: não tem cabimento esse tipo de contratação. Então, ainda, além de tudo, se chegar o Balotelli, o Augusto pode ter mais um problema político, pode ter mais gente torcendo o nariz para a administração dele. Você falou de comprometimento, vou só lembrar uma história. Você lembra que o Balotelli, quando era jogador da Internazionale, no vestiário da Internazionale, cantou o hino do Milan.
Então, é esse compromisso que ele tem nos clubes em que ele joga.